Olá, pessoal, tudo bem? Professor Weseno aqui com vocês. Pertenço ao CPQ Cursos, um curso que já existe há mais de 10 anos e preparando vários candidatos para concursos elaborados pela Fundep. Ok? Somos especialistas em questões da Fundep, meus jovens. E aí, vamos trabalhar com vocês hoje aqui algumas questões que caíram no último concurso. E então, vou trabalhar, são 5 questões que existem, eu vou trabalhar 3 delas. E outros 2 professores trabalham as outras questões com vocês. Tudo bem? Vamos lá. Galera, olha só. Seguindo aqui, nós vamos começar pela questão 37 aqui com você. Pessoal, a questão 37 diz o seguinte: um profissional do Corpo de Bombeiros Militar atua em diversas áreas de proteção e segurança da sociedade. Suas funções eram apenas de contenção e extinção de incêndios. Com o tempo, suas funções foram redefinidas, tornando-se um profissional responsável pela preservação do patrimônio ameaçado de destruição, salvamentos e conscientização civil das medidas básicas de segurança e por aí vai. Pessoal, perceba que eu parei a leitura do texto propositalmente no meio do texto. Por quê? Questões de Fundep, muitas delas, trazem um texto meramente de informações gerais e que muitas vezes não tem nenhuma informação relevante para a resolução da questão. E nós não temos tempo a perder no meio de uma prova como essa. Por isso, minha recomendação é: avalie o comando da questão. Não quer dizer que todas as questões que têm texto não têm informação. Não, não é isso que eu estou dizendo, mas uma boa parte delas realmente tem essa característica. Então, nessa questão, se você pega logo o comando da questão, primeiro você vê que tem uma reação aí, né, bem característica, falando de hemoglobina com oxigênio, gerando oxihemoglobina, que você logo imagine, poxa, espera aí, isso aí é uma reação que é um equilíbrio químico que ocorre no sangue, perfeito? E aí vamos ver o comando, ele fala sobre o processo de transformação de hemoglobina, em oxihemoglobina na ação do profissional bombeiro, em diferenças de altitudes. Então a questão já está abordando aí altitudes diferentes. Assinale a alternativa incorreta. Galera, veja que ali ele pede alternativa incorreta. Isso é uma característica de questões Fundep. Muitas questões pedem para que você marque a incorreta. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando ele pede a alternativa incorreta, você pode correr um risco, assim, você corre um risco, né, nas alternativas de ver isso, isso aqui está certo, e empolgadamente ali naquela pressa da resolução das questões, marque. Por isso eu recomendo que você, quando pega uma questão nesse modelo, traduza mentalmente em questões de V ou F. Porque aí você não fica ali com aquela coisa de marcar a alternativa. Bota V ou F. E aquela única que for falsa, obviamente, tem que ser a resposta nesse caso. Então vem comigo, olha só. A letra A ele fala assim: em um local de altitude elevada, o profissional bombeiro terá uma maior produção de hemoglobina. Meus jovens, local de altitude elevada. Pessoal, o que a altitude tem a ver com isso daqui? Pessoal, isso é uma questão de deslocamento de equilíbrio. E questão de deslocamento de equilíbrio, vale lembrar do princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte: quando se tem um sistema em equilíbrio, ao ocorrer uma ação externa sobre ele, ele reage visando minimizar aquela ação que foi feita. E quando nós falamos dessa ação, isso está relacionado à alteração de concentração, à alteração de pressão, à alteração de temperatura. Como que eu devo pensar em relação à pressão? Em relação à pressão é o seguinte: quando se aumenta a pressão de um sistema, o equilíbrio tende a deslocar para o lado que tem menos gás, visando reduzir novamente a pressão e restabelecer o equilíbrio. Mas nesse caso, a questão está mais relacionada com a pressão do O2, com a concentração do O2, porque aqui, observe, tem uma relação com o O2 em meio aquoso, o O2 dissolvido no sangue. E aí, galera, devo remeter esse raciocínio a uma questão que faz a relação de pressão com concentração do oxigênio.
Digo a você, quanto maior a pressão do oxigênio local, maior é a solubilidade desse oxigênio, maior fica a concentração dele no sangue. Por isso, se eu penso que o bombeiro subiu a um local de alta altitude, ele vai se deparar com um local de menor pressão de oxigênio. O ar é mais rarefeito. E ao reduzir a concentração do oxigênio, segundo Le Chatelier, o equilíbrio desloca visando produzir aquele componente que reduziu a concentração. A ideia do Le Chatelier, o princípio Le Chatelier, ele funciona assim. Se você promove o aumento da concentração de um componente, o equilíbrio desloca visando consumi-lo. Mas se você promove uma diminuição da concentração daquele componente, o equilíbrio desloca visando produzi-lo. Isso é o Le Chatelier. Por isso, em locais de alta altitude, a concentração do oxigênio se torna menor. Consequentemente, esse equilíbrio desloca-se para a esquerda, visando repor o oxigênio que foi retirado. E aí, nessa ocasião, irá produzir hemoglobina. Então, na letra A, em um local de elevada altitude, o profissional, bombeiro, terá uma maior produção de hemoglobina. Ok? Letra B. Após um período de adaptação à altitude, o profissional bombeiro terá melhor rendimento, porque o seu organismo sintetizará mais hemoglobina, favorecendo a produção de oxihemoglobina no sangue. Galera, esse processo é chamado de aclimatação. Quando o bombeiro ele vai a um local de alta altitude, ocorre esse processo, reduz a concentração do oxigênio, desloca para a esquerda, mas nesse deslocamento para a esquerda, automaticamente diminui a concentração de oxihemoglobina no sangue. Isso faz com que ele perca a eficiência. Porém, depois de um tempo, seu organismo, para compensar, acaba sintetizando mais hemoglobina. E ao sintetizar mais hemoglobina, ocorre um aumento da concentração de hemoglobina no sangue e esse equilíbrio desloca para a direita, fazendo com que aumente novamente a concentração de oxihemoglobina no sangue. Por isso que quando se tem uma competição em locais de elevada altitude, é comum os atletas irem alguns dias antes, para justamente passar pelo período de aclimatação. Porque no momento que ele chega, ocorre esse fenômeno que a gente fez em vermelho, reduz a concentração de oxigênio, o equilíbrio desloca para a esquerda, ele perde concentração de oxihemoglobina. Mas aí seu organismo, depois de um tempo, produz hemoglobina novamente, o equilíbrio desloca-se para a direita e sintetiza novamente a oxihemoglobina. Beleza? Tranquilo até aí? Por isso, galera, veja, a letra B, ela também está correta. Na letra C, fala o seguinte: em local de alta altitude, ocorrerá uma queda de pressão atmosférica e, para minimizar a queda de pressão arterial, o sistema responde no sentido de reduzir a quantidade de oxihemoglobina. Pessoal, veja bem, isso aqui é aquilo que a gente estava tratando. Em local de alta altitude tem a queda de pressão atmosférica, que consequentemente implica em queda de pressão do O2. E consequentemente diminui a concentração do oxigênio no sangue. Para minimizar a queda, o sistema responde no sentido a reduzir a quantidade de oxihemoglobina. O que aconteceu aqui, que estava em vermelho? Veja, ao reduzir a concentração do O2, o equilíbrio deslocou para a esquerda, o que está em vermelho, consequentemente diminuiu a concentração de oxihemoglobina naquele momento. Portanto, aqui temos uma afirmativa verdadeira. Na letra D, o que nós temos? Opa! A letra D fala o seguinte: ao nível do mar, a pressão atmosférica aumenta, fazendo com que o profissional bombeiro tenha melhor rendimento em suas ações, pois o sistema favorece um deslocamento do equilíbrio no sentido de produzir mais oxigênio. Pessoal, aqui está o contrário. Quando realmente ao nível do mar, onde eu tenho ali uma pressão atmosférica mais elevada e consequentemente uma maior pressão de O2,
Isso permitirá uma maior concentração de oxigênio. Vai ocorrer o contrário, vai ter um aumento da concentração do O2, e aí o equilíbrio desloca visando consumir o O2. Deslocará para a direita. E ao deslocar para a direita, será o sentido que vai consumir parte daquele oxigênio. E então, quando ele diz aqui que o equilíbrio vai deslocar no sentido de produzir mais oxigênio, não. Ao aumentar a concentração de O2, o equilíbrio desloca visando consumi-lo. Regrinha da mãozinha. Aumentou o O2, o equilíbrio desloca visando consumi-lo. Tudo bem? Por isso, essa afirmativa, ela está incorreta. Ela é a resposta da questão. Beleza, meninos? Tranquilo? Show de bola.